Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você já sentiu como se o seu trabalho fosse inútil? Às vezes até o seu trabalho no Senhor dá aquela impressão de que nós não estamos vendo os frutos, que a coisa que estamos fazendo é em vão, não vale a pena. Às vezes parece uma tortura, não é verdade? O escritor russo Dostoiévski, ele conta em Memórias do Subsolo, é uma história fictícia, mas que nos ajuda a entender o sentimento que a gente tem quanto a um trabalho inútil. Diz que havia presos ali um diretor da prisão que não gostava deles e fazia várias coisas para atrapalhá-los. Mas a pior dessas coisas era que ele dava um certo trabalho para os presos. O trabalho era o seguinte: eles tinham que sair de manhã, antes do sol nascer, e andavam bastante até chegar numa pedreira. Passavam metade do dia pegando pedras e colocando em um lado. Depois, eles almoçavam e na outra metade do dia, eles pegavam as mesmas pedras e colocavam para aquele mesmo outro lado em que elas estavam antes. Então, retornavam para a prisão. A tortura aqui era porque diante dos seus olhos o trabalho era inútil. E às vezes parece ser um trabalho inútil e se torna um pouco torturante. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: no Senhor, ainda que nós não vejamos, mas no Senhor o nosso trabalho não é vão, ou seja, ele não é inútil. E por que não é vão? Porque os resultados virão logo, porque nós veremos todos os frutos que nós plantarmos? Não. O capítulo 15 de 1 Coríntios é uma argumentação sobre a ressurreição. Ele está dizendo que Jesus ressuscitou. Então ele fala: agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que estava escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja onde ele alicerça o nosso trabalho, na ressurreição. Nós podemos crer que o nosso trabalho não é vão, porque o Senhor ressuscitou e Ele está vivo e Ele virá buscar a sua igreja e nós ressuscitaremos com Ele. Na ressurreição, nós podemos crer que o nosso trabalho não é vão. Toda palavra de Deus que você falar, toda oração que você faz, todo abraço que você dá em nome de Jesus não é em vão, porque Ele ressuscitou. E Ele virá. Creia nisso, continue trabalhando. O salmista diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. O seu trabalho no Senhor não é inútil, porque é o Senhor quem faz ele frutificar. Que Deus te abençoe.